Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro formativo do programa Aprender Sempre. E, como sempre, né, estamos aqui para mais uma formação com vocês, professores e professoras dos segundos anos. Para quem ainda não me conhece, porque não pôde participar das transmissões anteriores, o meu nome é Kátia Valverde, também sou professora da rede estadual, tal como vocês, e atualmente estou como PCNP na diretoria de ensino de Tupã. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos curtos, encaracolados, estou usando uma blusa com estampas verdes. Agora vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Estamos indo. Isso. Está aqui. Essa nossa conversa de hoje, ela tem como foco, por um lado, resgatar porque é fundamental priorizar aprendizagens e o lugar de uma matriz de habilidades essenciais nesse processo. E, por outro lado, discutir a sequência didática número 4, que é o Festival de Adivinhas, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. Seguindo aqui na nossa pauta, nós temos aqui nesse link, o site da EFAP, que só vocês clicando já poderão encontrar tanto os materiais do professor, como também dos estudantes. E gostaria de dizer para vocês que nós estaremos estudando uma sequência didática que vocês ainda não estão trabalhando com ela. É uma primeira aproximação para que possamos já pensar nesse trabalho que vamos oferecer às crianças, pensar nas adequações necessárias para atender a turma que nós estamos este ano. Então, é necessário retomarmos o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a ATPC. Por quê? Nos 45 minutos, né, após essa ATPC, vocês continuarão com a ATPC na unidade escolar, e daí daremos as orientações para o desdobramento dessa pauta e para esse estudo. Seguindo, nós temos aqui os objetivos propostos para essa conversa de hoje, que estão postos aqui no slide e que eu farei a leitura para vocês. Conhecer a sequência didática 4, Festival de Adivinhas, considerando seus propósitos comunicativo e didático, analisar algumas das atividades propostas na sequência didática, a partir das habilidades envolvidas, e discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. E, como sempre, na nossa agenda, nós temos 3 momentos, sendo que no primeiro momento nós vamos conhecer as habilidades essenciais do currículo paulista que serão exploradas na sequência didática Festival de Adivinhas. Num segundo momento, nós vamos discutir essa sequência didática, a lógica da sua organização, como estão organizadas, né, essas atividades, e também faremos a análise de algumas atividades que estão propostas na sequência. E, por fim, no nosso terceiro momento, nós trataremos de algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Então, vamos lá para o nosso primeiro momento da nossa agenda, em que conheceremos as habilidades essenciais da sequência didática 4, Festival de Adivinhas. Então, neste e nos próximos slides estão discriminadas as habilidades essenciais, cujo desenvolvimento é potencializado por meio das condições didáticas oferecidas por você, professor, professora, para a realização das situações didáticas oferecidas. Então, naturalmente, ler essas habilidades ficaria um tanto enfadonho. Então, nós vamos discutir
algumas delas, ok? Então, como nós podemos constatar neste slides e nos dois seguintes, as habilidades presentes, elas estão relacionadas à construção do sistema de escrita alfabético. Podemos observar que a maior parte das habilidades propostas para serem desenvolvidas na sequência Festival de Adivinhas são resgatadas do ano anterior, ou seja, do primeiro ano, demonstrando aprendizagens essenciais que precisam ser resgatadas e garantidas, como, por exemplo, a habilidade aqui do primeiro ano, que está na tela, que é a 7, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Encontramos também as habilidades do corrente ano, que é a próxima habilidade, que é grafar, habilidade 2, grafar palavras desconhecidas, apoiando-se no som e na grafia de palavras familiares e ou estáveis. Então, seguindo, cadê? Aqui, nós temos também, nesses slides, os objetos de conhecimentos estão relacionados à construção do sistema alfabético, tal como no slide anterior. E no próximo também estão a favor, né, do desenvolvimento do sistema de escrita. Então, o que isso nos revela? A pertinência e a importância de retomarmos no segundo ano a construção do sistema alfabético, considerando que depois, né, de 2 anos de pandemia devido à Covid-19, a necessidade de recuperar esse objeto de conhecimento para desenvolver as aprendizagens essenciais é fundamental. Aqui, continuando com a nossa análise, como eu já disse anteriormente, né, podemos constatar habilidades relacionadas à construção do sistema de escrita alfabético do ano anterior. Olha, aqui nós temos a habilidade 13 do primeiro ano, que é comparar o som e a grafia de diferentes partes da palavra, começo, meio e fim, e também uma habilidade de percurso, ou seja, ela inicia no primeiro ano e precisa ser consolidada aqui no segundo ano, que é a habilidade 1, ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memoráveis, que são as estáveis, com o próprio nome e o nome dos colegas, que é uma fonte, né, imensa de possibilidades ali para as crianças, para que elas possam se apoiar tanto no momento da escrita, como no momento também da leitura, ter essas referências em relação aos nomes próprios. Aqui nós temos a habilidade 12, que é do segundo ano, ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos, do campo da vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema ou assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, o objeto de conhecimento, ele se refere à compreensão e leitura, como eu já disse. Então, nós sabemos que aqui a natureza da leitura é ajustar o que está escrito com o que se fala. Condição possível para que os estudantes que não sabem ler convencionalmente possam ser capazes de realizar este tipo de leitura, porque já sabem o que está posto. Vou exemplificar. Se nós estamos trabalhando lá com a parlenda, pirulito que bate, pirulito que já bateu, as crianças já devem saber esse texto de cor, de memória, para que eles possam se preocupar agora em fazer esse ajuste do falado com o que está escrito, porque eles já sabem o que está escrito, eles precisam apenas ajustar isso, né, a fala ao que está escrito. Então, os liberam de pensar o que está escrito ainda, né? E daí eles conseguem fazer essa leitura. Seguindo, aqui nós temos também uma habilidade
que é da produção escrita, habilidade 18, que é do primeiro ano, produzir em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Porém, nós estamos falando daqui, dentro dessa habilidade, na sequência didática, né, de textos que os estudantes, eles devem saber de memória para realizar a sua reescrita. E, nessa situação, eles precisam refletir sobre os 3 eixos, que são a quantidade, a qualidade e a ordem em que devem utilizar as letras dentro daquilo que se pretende escrever. Então, ainda diz respeito ao sistema de escrita, né? A reflexão sobre o sistema de escrita. Agora nós vamos para o nosso próximo momento. Então, até aqui nós conhecemos as habilidades que estão propostas na sequência didática Festival de Adivinhas e nos debruçamos sobre elas para entender como trabalhar com a leitura e a produção de adivinhas. Chegou a hora de refletirmos sobre as atividades que promovem o desenvolvimento dessas habilidades. E por isso, no próximo momento do nosso encontro, nós faremos um exercício de analisar 2 atividades da sequência didática e de identificar por meio delas algumas habilidades que estão envolvidas. Vamos lá, então? A sequência didática Festival de Adivinhas, ela está organizada em um conjunto que contemplam 10 atividades. Essas 10 atividades estão vinculadas entre si, com desafios progressivos e possíveis, em torno do quê? De um propósito comunicativo. Então, qual é esse propósito comunicativo? É que os estudantes terão que apresentar as adivinhas conhecidas e preferidas pela turma para um determinado público. Então, é esse propósito comunicativo que atribui sentido às atividades de leitura e de escrita que os estudantes terão que realizar para que possam participar do Festival de Adivinhas. Desde o início do trabalho, os estudantes precisam saber desse propósito, e é neste contexto que eles terão possibilidade de refletir sobre o funcionamento do sistema de escrita, tanto as situações de leitura como as situações de escrita, elas são abordadas como prática social, então colocando assim o estudante no lugar de usuários dessas práticas, né? E isso é o que faz toda a diferença, para que as crianças se sintam, de fato, protagonistas desse trabalho. Elas estão desenvolvendo o trabalho por conta desse sentido, dessas práticas sociais, né? São práticas que existem fora da escola e que nós devemos trazê-las para dentro da sala de aula, para atribuir sentido para as atividades que as crianças desenvolvem. Então, faz todo sentido elas aprenderem adivinhas para contar depois para os colegas, né? Um aspecto que também é importante para o trabalho sobre a reflexão do sistema de escrita são os textos de tradição oral, que fazem parte do universo infantil, como é o caso das adivinhas. Então, como vocês já sabem, são textos curtos, muitos deles divertidos, que geralmente trazem um enigma a ser descoberto ou uma charada. As adivinhas, elas possuem uma estrutura repetitiva que contribui para a sua memorização. E essas repetições, elas criam a possibilidade de o estudante ler por si mesmo, mesmo sem saber ler de modo convencional, como é o caso dos nossos estudantes que hoje estão aqui nos segundos anos. Entretanto, não podemos nos esquecer, como já foi falado nas formações anteriores, que o que possibilita a reflexão é a interação dos estudantes com um texto escrito, tanto em situações de leitura como em situações também de escrita. Então, quando nos referimos à leitura,
os estudantes eles precisam refletir sobre o que está escrito e onde está escrito cada parte. Quando tratamos das situações de escrita envolvendo o sistema de escrita, os estudantes eles precisam refletir sobre quantas letras utilizar para a escrita, quais letras, a qualidade das letras que deverão fazer uso, em que ordem deverão colocar essas letras dentro daquilo que estão escrevendo. Porque você saber quais são as letras que fazem parte daquilo que eu quero escrever é uma situação, é um saber. E ter se apropriado em que ordem que eu vou utilizar essas letras dentro da palavra é um outro saber. Agora nós vamos conhecer como as aulas estão organizadas dentro da sequência didática Festival de Adivinhas. Vamos lá. Na aula 1, nós temos a roda de adivinhas, quando será apresentada a sequência didática, o repertório de adivinhas conhecidas e a pesquisa que farão para conhecer novas adivinhas. Eles definirão também o público e a forma que será um encontro. Então, essa primeira aula, ela é importantíssima, não que as demais não sejam, mas aqui é preciso fazer todos os combinados com as crianças. Eu sempre falo que aqui a gente vende o nosso peixe, né? Tem que ganhar as crianças, fazer com que, de fato, elas se sintam parte desse trabalho. E eu preciso levar esse produto final, esse propósito comunicativo para as crianças e combinar, fazer os combinados aqui. Na aula 2, ela contempla a leitura de adivinhas para que em 3 opções de respostas as crianças encontrem a resposta correta. E também eles vão contar para os familiares as adivinhas conhecidas em sala e pesquisar outras para compartilhar. Aqui nós temos a aula 3, que é a escrita de uma adivinha, onde as crianças vão participar de um campeonato para socializar as adivinhas pesquisadas, vão observar e analisar como a adivinha é organizada e ditar a adivinha ao professor, considerando aqui a estrutura da adivinha. Na aula 4, é a leitura de adivinhas escritas das respostas. Na aula 5, é a escrita de uma adivinha, onde as crianças vão escolher uma adivinha de que o público gostará e, em dupla, escreverão uma adivinha e a sua resposta. Na aula 6, vão analisar e discutir com os professores a escrita de algumas palavras da adivinha e fazer a revisão da mesma. Na aula 7, é a criação de um cadraque, onde farão a leitura de um cadraque produzido por uma criança em dupla, vão escolher sobre o que será o cadraque. Vão inventar um cadraque e escrevê-lo. Depois farão a leitura do cadraque para os colegas tentarem adivinhar. Na aula 8, escrita de uma adivinha conhecida. Eles escolherão uma adivinha que é do gosto do público, que a ouvirá e escreverá. Na aula 9, é a revisão da adivinha. Vão analisar e discutir com o professor a escrita de algumas palavras e fazer a revisão depois da adivinha. E na aula 10, o Festival de Adivinhas, é a organização do festival, vão escrever e apresentar a adivinha e, por fim, avaliar como foi o festival. Então, aqui eu fiz a leitura de forma geral, né, das aulas, para que a gente possa conhecer o contexto dessa sequência didática, a organização dessa sequência didática, que contribui muito para a reflexão do sistema de escrita. Seguindo, nós escolhemos, para nos aprofundarmos um pouco mais, a aula 5. Eu farei a leitura para vocês. A aula 5 é a escrita de uma adivinha. O que vamos aprender? Você e sua turma vão selecionar uma adivinha divertida ou difícil de responder, para compor o repertório das que serão contadas ao público escolhido. Retome os motivos de estarem conhecendo tantas adivinhas
e escolham uma que consideram que o público vai gostar. Escreva com um colega a adivinha escolhida. Não se esqueça de escrever a resposta. Então, essa é a proposta, né? Então, é preciso realizar a retomada dos combinados para a organização do Festival de Adivinhas, sendo que as decisões que serão tomadas baseia-se na prática social de contar adivinhas, considerando o público que participará do evento. Essa prática social, isto é, o propósito comunicativo, é que atribui sentido para os estudantes desenvolverem cada atividade presente na sequência didática, enquanto, para o professor, o que está sendo desenvolvido é o trabalho, a reflexão sobre o sistema de escrita, ou seja, esse é o propósito didático. Então, só vou recuperar o que eu disse, tá? O propósito comunicativo, ele tem foco onde, né? Nos estudantes. Nós estamos aprendendo a adivinha porque nós faremos um festival de adivinhas, vamos apresentar para os nossos colegas, para os nossos pais, com o público, para o público, né? Que foi combinado. Agora, para o professor, qual o objetivo do professor com esse trabalho? É que as crianças aprendam a ler e a escrever. Esse é o propósito didático, tá? Espero que tenha ficado claro, mas não se preocupem que nós vamos retomar essas situações também nas próximas transmissões. É necessário recuperar o contexto de produção, porque ele que orientará as escolhas que os estudantes farão das adivinhas que farão parte do festival. Por exemplo, o que eles apresentarão? Aqui já está discriminado, né? São as adivinhas. Para quem? Tem que decidir quem é esse público, quando, na sexta-feira que tem apresentação, no Dia das Mães, onde, na escola, num outro local, como, por meio de uma roda. Juntamente com esse contexto de produção, é necessário retomar o que era as características do gênero adivinha, sua estrutura composicional, o começo da adivinha, que se caracteriza por repetições, o que é, e logo em seguida, as reticências, qual é o significado dessas reticências. Então, normalmente, na linha de baixo, tem uma pergunta, e sempre finaliza com um ponto de interrogação. E na última linha, sempre está a resposta da adivinha. Após esse primeiro momento, em duplas, os estudantes deverão escrever uma adivinha. E é imprescindível que saibam a adivinha de cor, para que sejam liberados de pensar ou decidir sobre o que escrever, para pensar exclusivamente no como escrever. Aqui, o que está em jogo? Quantas letras usar para essa escrita, quais são as melhores letras para usar e em que ordem deve-se colocar essas letras. Estes três aspectos são os grandes desafios conceituais sobre os quais os estudantes precisam refletir para se apropriar do sistema de escrita. Então, como a adivinha tem um conteúdo memorizado, sendo que o nosso foco está no como escrever, a sugestão é que vocês conversem sobre a escrita, de o que é, para que essa parte ela seja registrada de forma convencional, tá? Então, só esse início da adivinha, o que é. Vocês vão conversar com os estudantes para que possa escrever essa parte de forma convencional. Agora nós vamos conhecer as habilidades que estão presentes nesta aula. Vamos lá. A habilidade 18, que também é do primeiro ano, eu vou fazer a leitura que está aqui na tela para vocês. Produzir em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadrinhas e parlendas, trava-línguas, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Então, o que está em jogo aqui não é a linguagem escrita, considerando que as adivinhas elas precisam ser escritas
tal como foram contadas, tal como foram aprendidas, mas toda a reflexão do estudante, ela está centrada no sistema de escrita. A habilidade já potencializa a situação de interação com os colegas e professor. Aspecto esse fundamental para a construção da aprendizagem. Então, a habilidade já começa, né, produzir em colaboração com colegas e com a ajuda do professor. Isso é importantíssimo, essa interação. Agora nós vamos seguir com a análise, conhecendo mais uma atividade. Eu farei também a leitura para vocês. Aqui é a aula 6, revisando as palavras. O que vamos aprender? Você vai pensar sobre a escrita de algumas palavras e revisar a adivinha produzida na aula anterior. A professor ou professora selecionou algumas palavras da adivinha para discutir a forma como são escritas com vocês e seus colegas. Em seguida, revise a adivinha produzida na aula anterior, considerando as dicas e toda a discussão realizada. Então, essa é a proposta da aula 6. Então, é preciso que você, professor, professora, realize uma seleção prévia, selecionando 2 ou 3 maneiras que os estudantes encontraram para registrar uma mesma palavra, para que possam analisar e discutir coletivamente. Colocamos um exemplo aqui, tá? A adivinha que nós escolhemos é essa daqui, o que é, que nunca passa e sempre está na frente. O futuro. Nós escolhemos 3 escritas da palavra futuro. Está aqui na tela, escrita 1, escrita 2, escrita 3. Lembrando que os estudantes irão escrever a adivinha lá na aula 5, que nós fizemos o estudo, e aqui na aula 6, você, professor, professora, irá selecionar as escritas para a revisão coletiva. Então, vamos lá. Nós colocamos as 3 escritas da palavra futuro. Então, na escrita 1, olha como a criança, ela escreveu. E aqui também está a forma, como foi lido, tá? De forma global. O que a gente percebe nessa escrita? Quais são os saberes? Por quê? Eu tenho que identificar os saberes, porque eu sempre tenho que partir do que a criança sabe, e não do que ela não sabe. Né? A gente parte da aprendizagem que já está construída ali pela criança. Então, analisando a escrita 1, nós podemos observar que essa criança escreve sem correspondência sonora. Realiza a leitura de forma global, não ajustando o que está escrito com o que está sendo falado. Sabe que para escrever se usa letras e apresenta um bom repertório em relação ao uso tanto de vogais como de consoantes. Tem criança pré-silábica que ela coloca desenho, coloca letras com números, às vezes repete as letras do próprio nome. Não é o caso dessa criança, ela tem um repertório bom, né? Só que não faz ainda esse ajuste e não coloca as letras que têm pertinência à palavra. Vamos agora analisar a escrita 2. Olha como essa criança representou. Colocou o F para o F e o U para T e o U, e o O para o R e o O. Então, a gente percebe o quê? Uma correspondência sonora, usa a letra para representar cada segmento da palavra, considerando o valor sonoro convencional, mas ainda ela tem uma questão para resolver, que é a quantidade de letras. Olha, em função do critério de quantidade mínima, ou seja, acredita que precisa de mais letras para escrever a palavra, né? Porque quando ela vai e faz o ajuste do que está escrito com o que é falado, constata que tem mais letras e daí ela acaba cortando essas letras. Bem interessante. Olha a escrita 3 agora. Como a criança coloca, né? O F e o U
para o FU, o T, para o TU, o O e o R, para o RO. Escreve com a correspondência sonora, ora atribui uma letra pertinente para cada segmento, ora atribui 2 letras pertinentes. E no caso ainda da representação do RO, né, há uma desordem, futuro, do R e do O. Há uma desordem de letras na escrita dessa parte da palavra, fazendo uso do quê? Do O e do R, em lugar do R e do O. Lembra que nós falamos, né? Que a criança tem para resolver quantidade, qualidade e ordem dessas letras dentro daquilo que se pretende escrever? Então, é bem isso que nós temos representado aqui nessas escritas. Então, é importante que, a partir dos conhecimentos apresentados pelos estudantes do sistema de escrita, você, professor, você, professora, problematize as escritas apresentadas, trazendo referências de palavras estáveis e que fazem parte do contexto dos estudantes. Questione os estudantes dizendo que está apresentando aqui 3 escritas diferentes da palavra futuro e que gostaria que eles conversassem para chegar a uma única escrita. Nessa interação, certamente haverá boas negociações. E as interações serão de grande valia e fundamental para que possam avançar em seus saberes. Uma outra possibilidade para levá-los à reflexão sobre o sistema de escrita é perguntar a eles qual parte escrita corresponde ao TU. Após responderem, voltar a perguntar se as letras da palavra tucano ajudam a escrever o TU de futuro. É preciso que tenham a palavra tucano escrita para que usem como referência. Não basta apenas falar, né? A gente precisa escrever, dar por escrito a palavra tucano. Podemos realizar esse mesmo movimento com as outras partes da adivinha, abrindo assim um espaço para a interação entre as crianças. E após essas discussões, também podemos solicitar que voltem à escrita da adivinha e que revisem as palavras escritas com o objetivo de verificarem a necessidade de acrescentar, retirar ou trocar as letras. Precisamos conhecer de fato os saberes dos estudantes para planejarmos boas situações de aprendizagem e realizar intervenções que contribuam para o avanço da apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, seguindo, aqui nós temos a habilidade 3 do primeiro ano, que é comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e diferenças, e aqui é necessário considerar os encaminhamentos, as condições didáticas e intervenções adequadas para a reflexão sobre o sistema de escrita, promovendo desta forma o desenvolvimento da habilidade e promovendo também a aprendizagem dos estudantes. Na aula 6, está presente a habilidade da aula 5 também, que é a habilidade 18, que é produzir, está aqui na tela, tá? Vou fazer a leitura para vocês. Produzir em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadrinhas, hiperlendas, trava-línguas, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Aqui eu deixo a ressalva novamente que o que está em jogo na proposta dessa aula não é a linguagem escrita, considerando que as adivinhas precisam ser escritas tal como foram contadas, aprendidas, mas toda a reflexão do estudante está centrada no sistema de escrita, sendo que a habilidade já potencializa a situação de interação com os colegas e professor, aspecto esse fundamental na construção da aprendizagem. E é importante considerar no planejamento os objetivos e conteúdos, as condições didáticas, os saberes dos estudantes, os encaminhamentos e as intervenções, garantindo todas as possibilidades para que o conjunto de habilidades possa ser desenvolvidos.
é na interação do estudante com o objeto de conhecimento, enfrentando os problemas colocados pela atividade, em parceria com os colegas e com a mediação sua, professor e professora, que o estudante pode desenvolver as habilidades. Deixo a ressalva de que o exemplo apresentado no slide anterior foi para evidenciar como as habilidades podem ser mobilizadas a partir das intervenções que você, professor e professora, oferecem aos seus alunos. E por que as aulas 5 e 6? O que elas têm em comum? Então, ambas as aulas, elas trazem o quê? A reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, que é um conteúdo de natureza conceitual, que se aprende por aproximações sucessivas, e essas aproximações correspondem à construção e aos avanços das diferentes hipóteses de escrita. Os estudantes, eles precisam participar de situações em que as práticas de escrita sejam um objeto em foco, para que tenham o desafio de escrever, apoiando-se em seus próprios saberes, em parceria com os colegas com saberes diferentes e com você, professor e professora, que observa o processo, promove a interação e faz intervenções adequadas e produtivas. Analisando as situações didáticas propostas, não há indícios das habilidades que estão em foco nesta aula. Deixo mais uma ressalva: a atividade por si só não ensina. Você, professor e professora, é quem deve oferecer as condições didáticas para que a habilidade seja desenvolvida. Condições essas que são: recuperar o contexto de produção, explicitar o propósito comunicativo dessa sequência didática, recuperar a estrutura composicional do gênero, formar os agrupamentos produtivos, considerando as hipóteses de escrita próximas e a afinidade dos estudantes, saber de cor o texto que será escrito, para que os estudantes sejam liberados de pensar sobre o que têm que escrever, para pensar como devem escrever, ou seja, na quantidade, na qualidade e na ordem das letras, dentro daquilo que se pretende escrever. E promover a interação e o máximo de circulação de informações entre os estudantes. Então, todas essas condições didáticas precisam estar presentes para que leve, de fato, as crianças a refletir sobre as suas próprias escritas. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último momento desse encontro. E já estamos encaminhando, né, para esse nosso terceiro momento. Agora, nós vamos apresentar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas na escola durante as ATPCs, como desdobramento dessa conversa. Então, após essa ATPC, pelo Centro de Mídias, vocês terão mais 45 minutos para o desdobramento dessa pauta na sua unidade escolar. E nós sabemos que os momentos de ATPCs são ricas oportunidades para discutirmos com toda a equipe, com os PCs, sobre as estratégias para o acompanhamento, a recuperação e o aprofundamento das aprendizagens. Por isso, sugerimos que aproveitem a ATPC. E aqui nós temos algumas sugestões para esse trabalho, que é compartilhar seus registros sobre as aprendizagens dos estudantes e planejar também os instrumentos que permitam uma avaliação processual contínua, retomar as pautas das transmissões e aprimorar sua compreensão sobre as condições didáticas que garantem o desenvolvimento das habilidades essenciais que precisam ser recuperadas e também partir do material do Aprender Sempre, né? Inspirando-se na metodologia das sequências didáticas, planejar atividades, tanto para os estudantes cujo desempenho está aquém do esperado, quanto para aqueles que podem
ser desafiados a ir além, respeitando, então, os saberes de cada um e oferecendo desafios também para esses diferentes saberes. Seguindo, e para terminarmos o nosso encontro de hoje, vamos recapitular o percurso que fizemos. Nós analisamos 2 aulas da sequência didática 4, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. Refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava e, por fim, buscamos compreender a importância de oferecer as condições didáticas necessárias ao desenvolvimento das habilidades. E aqui nós temos a bibliografia em que nos baseamos e que pode servir de fonte de consulta e também de estudo. Voltou que eu fui descompartilhar a minha tela para poder agradecê-los e agradecê-las por mais esse encontro formativo, e gostaria muito, né, de estar mais próximo de vocês, sinto muita falta de ouvi-los, da interação, e estamos aqui também para servi-los da melhor forma possível, aceitamos sugestões, tá? Muito obrigada e até a próxima transmissão. Bom trabalho a todos e a todas.